Boa tarde a todos, meu nome é Denis, eu sou o coordenador de esportes da cidade de Itararé e venho aqui falar para vocês um pouco sobre a participação da nossa cidade nos Jogos Regionais. Os Jogos Regionais é uma competição realizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo e o período de realização do mesmo é de 2 a 12 na cidade de Sorocaba. Nós participamos da 8ª região administrativa do estado, que conta com 61 cidades. Então Itararé está dentro desse número aí e temos mais 60 cidades parceiras nos Jogos Regionais. Esse ano será um ano muito importante porque nós estaremos participando com 14 equipes e a gente está com uma delegação aí de 153 pessoas. Então essas 153 pessoas estarão em Sorocaba nessa data e representando a cidade de Itararé. Eu vou falar um pouquinho como que funciona a nossa organização, como que a gente estará esses dias lá e depois vou fazer um histórico de cada modalidade que a gente estará participando. Primeiro, nós temos uma equipe de apoio que ela dará suporte de condução, tá, de transporte lá dentro da cidade, e também temos a parte interna de alojamento que acaba sendo estrutura alimentar, de limpeza básica da nossa delegação nesses 10 dias. Então nós temos 3 motoristas. Esses motoristas são motoristas concursados pela Secretaria de Educação e estarão dando suporte para a gente lá. Esses 3 motoristas são o Leandro, o Fernando e o Alessandro, tá? Mandar um abraço para eles aí, que eles tenham um bom trabalho nessa questão do deslocamento lá na cidade de Sorocaba. Na parte da cozinha, nós temos 2 pessoas responsáveis. Nós temos a dona Nilza e a dona Marilda. Elas acabam dando toda a estrutura alimentar, principalmente para os nossos atletas. Na questão da limpeza, nós também temos 2 funcionários. Nós temos o Adão e o Assir, que estarão responsáveis pela parte da limpeza do alojamento, tá? Então essa seria a equipe de apoio que a gente estaria lá nesses 10 dias lá em Sorocaba. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada modalidade esportiva que Itararé está participando nesses jogos. Primeiro, nós temos o atletismo. O atletismo que é de responsabilidade do instrutor Antônio Carlos, tá? O atletismo basicamente é uma equipe bastante jovem, tanto masculino quanto feminino, que são jovens que participam dos projetos da assistência social. Então é um projeto em conjunto da coordenadoria com assistência, que a gente tem um enfoque de um trabalho bem bacana, um trabalho social. Então, digamos que esse é um resultado, já antes deles competirem, já é um resultado bastante positivo social na cidade de Itararé. Então, provavelmente, essa equipe de atletismo, ela tenha algum resultado, mas a função de futuro é muito importante, tanto que eles têm os Jogos da Juventude, logo depois dos Jogos Regionais, eles têm a fase regional dos Jogos da Juventude, para estar representando a cidade. Os Jogos da Juventude daí competem na idade deles, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o basquetebol masculino. O basquetebol masculino que já tem uma tradição bem interessante dentro da cidade. Os responsáveis são o João Luiz e o Marcelo Becker. Essa equipe de basquete está numa reformulação bem bacana com alguns atletas juvenis, mas basicamente é uma equipe adulta que já treina há muito tempo e temos uma boa perspectiva para eles nos Jogos Regionais. A terceira modalidade, ela é a capoeira. A capoeira vai ser representada esse ano pelo Juca, né, que há muito tempo já é um parceiro que trabalha com a capoeira muito bem dentro da cidade de Itararé, e ele vai representar mais esse ano aí dentro da capoeira. A gente espera também um ótimo resultado desse atleta que já é referência dentro da cidade e regionalmente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclismo. O ciclismo é uma modalidade que está em bastante evidência dentro do nosso município, e a gente tem como parceiro o Reinaldo.
o Reinaldo, conhecido como Reinaldo Fortes. Esse final de semana a gente apoiou ele na corrida que teve ali na pista Caiçara, e ele é um atleta em evidência na nossa cidade. Então a equipe que representa também sabe das dificuldades dos jogos regionais, mas pode conseguir um grande resultado lá, tendo que esses atletas estão em competição numa frequência bastante interessante. Tá? Então boa sorte para os nossos ciclistas lá, e a competição é no final de semana. Tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Damas. A nossa Damas, que é uma equipe, acredito que seja uma das mais fortes dos jogos, vai disputar a primeira divisão, e a gente tem um carinho especial sobre essa modalidade pelos resultados que já vem apresentando durante os anos. Então a Damas vai bem forte para os jogos regionais. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o futebol masculino. O futebol masculino, a gente teve uma certa dificuldade para montar essa equipe. Por quê? Porque as escolinhas da Coordenadoria de Esporte, ela evidencia garotos até 16, 17 anos no máximo. Porque a gente entende que os garotos, a partir dessa idade, já estão inseridos no mercado de trabalho, e fica muito complicado de você estar mantendo os treinamentos nessa categoria. Enfim, o instrutor Elcio e o nosso estagiário Rafael, eles vestiram a camisa da coordenadoria e resolveram, com o apoio da coordenação, inscrever a equipe de futebol. A equipe de futebol, que foi assim uma surpresa nos Jogos Abertos da Juventude, ficou em terceiro lugar honrosamente, e a gente manteve a base dessa equipe juvenil, e agora, consequentemente, a gente conseguiu uns reforços, porque a categoria sub-20 é uma competição muito forte. A gente conseguiu bastante atleta de idade máxima, que seriam os nascidos em 94. Então a gente espera aí que tenha uma boa representatividade também, mas a gente sabe das dificuldades da competição, a gente sabe no investimento de contratação de cidades vizinhas aí, que gasta bastante com essa situação de atletas. Mas enfim, a nossa cidade aqui, 90% são atletas daqui, que são frutos da nossa escolinha. Mas enfim, essa equipe foi montada somente por jogos regionais, tá? Então boa sorte para todos, pessoal do futebol, que a gente confia bastante no trabalho de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futsal masculino. Futsal masculino, que a equipe acabou de ser campeã dos Jogos da Juventude também, e o técnico, que é o Danilo Rafael, mais conhecido como Miojo, ele manteve essa equipe. Sabemos que os Jogos Regionais é uma competição muito forte, uma competição adulta, mas nós resolvemos dar evidência nesse grupo, manter o grupo dos Jogos da Juventude, e basicamente a equipe é juvenil que vai para os Jogos Regionais. Eles têm a fase, logo depois dos regionais, eles têm a fase regional e vão representar a nossa cidade, então a gente achou bastante interessante manter essa equipe juvenil. No futsal feminino, a gente já tem uma história bastante interessante, que é a equipe do Arce, responsável é o André, que já tem um resultado bastante interessante em Copa TV Record, Copa TV Tem, jogos regionais, então sempre vem com uma equipe bem qualificada para a competição. Agora eu vou falar do judô. O judô, tradicionalmente, mais de 10 anos aqui na nossa cidade, uma equipe bastante competitiva, tanto masculino quanto feminino, tá? A gente está em um nível de treinamento muito interessante. O pessoal está usando bastante o novo polo, e também temos boas chances dentro da competição, tendo em vista que o ano passado 2 atletas do judô classificaram-se para os Jogos Abertos do Interior. Então esse ano a gente não tem uma expectativa diferente que o ano passado. Provavelmente temos medalhas nos Jogos Regionais na modalidade judô. Vamos falar um pouquinho sobre o tênis de mesa. O tênis de mesa é uma modalidade bastante interessante, que não tem uma cultura tão grande dentro do nosso município, e a gente está começando um trabalho nessa situação. O tênis de mesa, basicamente, como outras modalidades, são atletas juvenis que foram campeões dos Jogos da Juventude também. Então a gente está levando eles para os Jogos Regionais para ter experiência de uma competição adulta, e tenho certeza que eles vão representar muito bem o nosso município. Mas sabemos que eles são garotos,
a gente tem uma previsão muito interessante de futuro para eles. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o voleibol feminino. O voleibol feminino, nós temos uma tradição na Liga Sorocabana. Nós temos uma tradição na Liga Sorocabana, só que esse ano a gente está trabalhando com a categoria Sub-17 na Liga de Sorocaba. Então tivemos alguns reforços nessa equipe, porque sabemos a dificuldade, competição adulta, competição muito forte. Então esses reforços vêm somar esse grupo para pegar bem bagagem, e a gente espera ótimos resultados no vôlei feminino também. Para fechar a questão das modalidades, nós vamos falar do xadrez. O xadrez feminino também está na primeira divisão, tá? Uma equipe bastante forte, obteve um ótimo resultado no ano passado, e a gente espera aí os melhores resultados possíveis dentro da modalidade judô. Judô não, desculpe, o xadrez. Porque o Adolfo faz um trabalho muito interessante dentro da cidade, comprovado há vários anos. Tá? Então boa sorte também para o pessoal do xadrez. Eu fiz um histórico de todas as modalidades. Nessas modalidades aí são os 153 atletas que nós teremos em nossa delegação. Gostaria de mandar um agradecimento muito interessante para eles, porque o trabalho já vem sendo feito desde o começo do ano de treinamento, e agradecer por eles terem a confiança e terem a vontade de estar disputando por Itararé, vestindo a camisa de Itararé. Isso é bastante interessante, isso que glorifica o trabalho da coordenadoria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a imprensa, tá? A imprensa que nós temos aí fazendo divulgação dos jogos regionais. Eu me coloco à disposição de estar mandando diariamente as notícias de tudo o que acontece na cidade de Sorocaba. A imprensa que é fundamental, para estar divulgando os resultados da nossa cidade. Vale lembrar que 90% da delegação ela é realizada, ela é composta por atletas da cidade. Então esses atletas da cidade, só de estar lá já é uma vitória para o município, que só nesses 10 dias tem muita gente que deixou família, deixou trabalho, tudo por causa do esporte, tudo pela honra de vestir a camisa de Itararé. Então nós temos aí a imprensa como uma parceira nossa nessa jornada esportiva, uma jornada que não é fácil, só quem está diretamente, quem sabe o tanto do trabalho que foi realizado e a dificuldade que é estar nos jogos regionais. Como eu já falei para vocês, é uma competição que tem na média de 4.000 atletas, atletas profissionais, atletas que recebem, que vivem do esporte, estarão lá nessa grande competição. Então me coloco à disposição da imprensa, esclarecendo todas as formas. A gente trabalha de uma maneira muito clara, e eu gostaria de convidá-los, vocês, tá? O ano passado a gente teve algumas situações que não foram tão interessantes quanto a imprensa, porque assim, eu como coordenador entendo que a vitória e a derrota ela faz parte do meio esportivo, e a gente tem que entender como que funciona o esquema da vitória e o esquema da derrota. Então sabemos que estamos levando algumas equipes juvenis, que quando equipes de menor idade jogam com equipes adultas, elas têm mais dificuldade, mas nunca os atletas nossos vão ser expostos numa questão negativa de exposição para a cidade, tá? Muito pelo contrário, isso é um fator educacional que com a derrota a gente se aprende muito também, tá? Então é um desabafo que eu faço, tá? Porque esses atletas, só de sair daqui de Itararé, eles já são vitoriosos, eles já merecem elogios. Tá? E a gente está à disposição de toda a imprensa aí nesse período. Tá? Para encerrar essa fala minha, eu gostaria de agradecer e destacar algumas pessoas que dentro da Prefeitura Municipal, eles nos dão suporte para que as coisas aconteçam. Tá? Então eu vou começar meus agradecimentos pelo José Carlos de Andrade, que é o secretário de Finanças do município, que
tá? Ele é um super parceiro nosso, que ele não mede esforços dentro da realidade do município para estar apoiando o esporte, para estar dando a base que a gente precisa, lógico, de uma base financeira muito interessante para que as coisas aconteçam, tá? Então ele é uma pessoa de extrema importância dentro da prefeitura e dentro da coordenadoria de esportes. Eu gostaria também de mandar um agradecimento para o Eduardo, tá? Mais conhecido como Tatá, o secretário de administração, que acompanha diariamente a situação do esporte da cidade e é um grande parceiro, sempre nos apoiando. A terceira pessoa que eu venho aqui fazer o agradecimento é a nossa secretária, a dona Maria Aparecida Damaso, mais conhecida como Dona Cidinha, que é a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que nos dá todo o suporte para que as coordenadorias façam um trabalho que está sendo bastante positivo dentro da nossa cidade. É lógico que a última pessoa que eu vou agradecer é ela, que é a grande responsável por tudo que está acontecendo, que é a nossa prefeita Cristina Guise. Então nada disso estaria sendo feito, nada eu estaria falando aqui se não tivesse o apoio dela. Então a prefeita, meu muito obrigado. Os atletas de Itararé agradecem muito, a comissão técnica, o pessoal de apoio. Sem essa visão de esporte para a cidade, nada estaria acontecendo, tá? Muito obrigado a todos que eu citei nesse vídeo, tem sua extrema importância, e eu gostaria assim de deixar um agradecimento e dar os parabéns principalmente aos atletas, tá? Qualquer coisa a gente vai estar lá dando o suporte que vocês merecem nesses 10 dias de regionais. É muito trabalho, mas esse trabalho é muito gratificante, é a nossa vida, é a nossa rotina, e é isso que a gente está proposto a fazer de melhor possível, tá? Muito obrigado a todos, e eu encerro aqui, e bons jogos regionais para todas as cidades de Itararé nesse período aí de 2 a 12 de julho. Muito obrigado.